A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos indo para a nossa quarta aula e o tema hoje é fanatismo. Bem atual, né? Bem propício. Devido aos acontecimentos que estamos passando com Israel e o Hamas, né? Nós vamos falar hoje sobre esse tema que também engloba o fanatismo religioso. O fanatismo, do francês fanatisme, é o estado psicológico de fervor excessivo e irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em paranoides, cuja apaixonada adesão a uma causa pode avizinhar-se ao delírio. Isso diz a Wikipédia, o dicionário de Wikipédia. Agora, o que leva alguém ao fanatismo? Geralmente, o fanatismo é uma resposta à insegurança e o medo ao julgamento dos demais, funcionando como um escudo de proteção. A pessoa se encerra em convicções absolutistas e inquestionáveis para não ter que lidar com a sua própria fragilidade. E a gente tem visto isso aí bem mesmo, né, irmãos? Os sintomas do fanatismo são orações, aquelas orações fortes, oração do poder. São privações afetivas e emocionais. A pessoa se priva de algumas coisas, né? São peregrinações para fazer turismo, para se aparecer. O jejum para provar uma espiritualidade. Discursos monólogos e martírios que podem terminar com o sacrifício da própria vida, visando salvar o mundo das trevas ou do que ele entende ser o mal mundano. O fanático não fala, ele faz discurso. É portador de discursos prontos, cujo efeito é a pregação de fundo religioso. Faz discursos e não fala, porque enquanto a fala é assumida pelo sujeito disposto ao exercício do diálogo, da dialética, do discernimento, da verdade, os discursos, especialmente o discurso fanático, fazem sumir os sujeitos para que todos virem meros objetos de um desejo divinizado. Servir o desejo devido à produção da repetição de algo já pronto. A mídia, né? Então, eles utilizam a mídia para isso. Onde o retorno do recado do sujeito faz o eu, o ego, um porta-voz de um sistema de crenças moralistas carregado de ódio em relação ao suposto inimigo ou adversário que precisa ser destruído para reinar o bem. Então, o fanático faz isso, né? Os textos sagrados, tomados literalmente, fornecem a sustentação teórica do discurso fundamentalista religioso. Com ele, o indivíduo acredita a priori estar de posse de toda a verdade. E por isso não cede ao trabalho de se levantar possíveis dúvidas. Você não tem trabalho de fazer isso. Como confrontar com outro ponto de vista. Ou desvelar outro sentido de interpretação, ou ainda contextualizá-lo. Saiba, portanto, que um versículo precisa ser lido, mas entendido
conforme o capítulo e não isoladamente. Então, ele faz isso. Pega um versículo e faz o fanatismo dele, sem entender todo o contexto. Daí nascem as seitas e as heresias. O fanático tem certeza que isso só basta para ele, já que a verdade tem estatuto de objetividade, na medida que consiste na correspondência aos fatos, na possibilidade da discussão racional com sentido de comprovação. O pastor, o apóstolo, o profeta, o rabino, o padre ou qualquer outro pregador de rua vivem o circuito repetitivo do monólogo da pregação. Acreditam que vale tudo para difundir a verdade única que tocou e o transformou para sempre. O início de qualquer fanatismo consiste em, primeiro, reconhecermos um sujeito ou um grupo de estarem convictos quando julgam-se de posse de uma certeza que recusa o teste da realidade. Nietzsche, ele dizia que as convicções são os piores inimigos da verdade do que a mentira. Então, as convicções são piores inimigos da verdade do que as mentiras. Então, se a pessoa se convence de alguma coisa, ela fica tão certa aquilo, o discurso dela começa a ser tão assim, só aquilo, que se você falar assim, isso aí é mentira, ele não acredita. Ele vê que aquilo que ele pensa é a realidade, é o certo, e você está sempre errado. O segundo sinal do fanatismo é quando alguém quer impor a todos um modo tirânico, a verdade única extraída da sua inspiração ou crença absoluta. Então ele impõe. Olha, eu tenho essa verdade, estou impondo essa verdade. Os recém-convertidos de qualquer seita religiosa estão sempre convictos e finalmente contemplaram a verdade. E essa tem que ser imposta a todos, custe o que custar. O terceiro indicativo do fanatismo é quando a pessoa passa a colocar uma causa suprema, podendo essa ser justo ou um delírio qualquer, acima da vida dela e dos outros. Quarta coisa é quando um indivíduo ou um grupo se isolam da convivência familiar, da convivência social e adaptam um modo de vida narcisístico, do modo de vestir igualzinho, o modo de cortar cabelo, de não cortar, o jeito de falar, as regras de comer, etc. Enfim, quando uniformizam seu discurso, seus gestos, sua postura, suas atitudes em geral e punem os que se recusem a seguir essas mesmas regras por eles impostas. Entrar para um grupo de fanáticos implica em renunciar pai, mãe, filho, amigo, o lugar onde viveu, o trabalho. Enfim, os membros desse grupo são persuadidos a matarem os vestígios simbólicos da vida anterior para fazer renascer a vida em base moral e fé. O quinto perigo, né? A gente pode falar que é indicativo, né, do fanatismo, é quando o indivíduo ou grupo perdem o bom senso na lógica da comunicação, nas ações do cotidiano. O discurso passa a ser repetitivo e estranho à vida comum. E o sexto indicativo é o indício do fanatismo, é quando ele se perde no sentido de respeito e humanidade para com os diferentes, em nome de uma causa transcendente. Isso nós temos visto, né? O Hamas fazer isso. Então, não respeita mais ninguém. Se é o que eles pensam e é o que eles querem, e se você não está de acordo, mata, né?
Como que é a mente de um fanático? Bem, se você viu todos esses seis, né, essas 6 questões aí, você observa que aquele que fica impossibilitado de ouvir argumentos diferentes dele, que aliás não são vistos como diferentes, e sim como errados, você está diante de uma mente fanática. Se ele se torna um estado psíquico de adoração cega, seja uma figura, seja uma causa, seja um movimento. Segundo a teoria psicanalista de Sigmund Freud, o inconsciente do ser humano é dividido em 3 partes: o id, o superego e o ego. O id representa o desejo e, posteriormente, a satisfação de necessidades primárias como alimento e sexo. O superego é o aspecto moral da personalidade do ser, além de armazenar todos os valores sociais da família, cultura, etc. E o ego mantém a harmonia entre o id e o superego. Portanto, na perspectiva freudiana, um sujeito fanático é quem entrega o seu superego à pessoa, objeto ou causa idealizada. Aí acabou, né? O que tem? Eles têm essas características, eles são agressivos, excessivamente agressivos, têm preconceitos variados, tem uma estreiteza mental, né? Tem uma extrema credulidade quanto a um determinado sistema, ódio, ódio, sistema subjetivo de valores. Eles têm um intenso individualismo. Eles demoram excessivamente prolongada em determinada situação ou circunstância. Então, não dá para entender muita coisa, porque o que eles pensam é isso. De modo geral, o fanático ele tem uma visão do mundo unilateral, rígida, cultivando a dicotomia bem ou mal. Para ele só tem isso, é bem ou é mal. Onde o mal resiste naquilo e naqueles que contrariam o seu modo de pensar, levando-o a adotar condutas irracionais e agressivas que podem inclusive chegar a extremos perigosos, como recurso à violência para impor o seu ponto de vista. Agora, com relação à religião, o fanatismo consiste no empenho exacerbado do crente em defender suas posições doutrinárias e convencer os outros a abraçar a mesma fé. Quanto mais essa fé se sente questionada e ameaçada, maior o empenho em defendê-la e mostrar o seu valor de eficácia. Então, a gente tem lá, dia 11 de setembro de 2001, né? Foi o maior atentado terrorista até hoje que a gente conta da história, por um ataque das 2 torres gêmeas no World Trade Center, em Nova York. E o mundo ficou chocado, né? Porque foi um caráter grandioso, sanguinário, provocou a morte de 3.000 pessoas de uma vez só. E, além disso, esse atentado teve diversas consequências para a política internacional. Algumas delas a gente sente até hoje, como a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né? E por trás do atentado de 11 de setembro, como aquele de 11 de março de 2004 na Espanha, encontrava o seu fanatismo religioso. Aliás, o fanatismo religioso, em particular de algumas seitas islâmicas, está constantemente no noticiário dos dias que correm. Há muito tempo, o fanatismo tem gerado muitas ações violentas em todo o mundo. Também já provocou diversos crimes e guerras ao longo da história. Historicamente, a noção de tolerância surgiu devido aos conflitos religiosos. No que se refere às religiões, a sociedade é muito tolerante hoje. Mas isso nem sempre foi assim. Durante o século XVI e XVII, a Europa tornou-se palco de diversas guerras entre os católicos e os protestantes.
Desesperados com sangrentos conflitos desencadeados pela reforma e a contra-reforma, os filósofos europeus da segunda metade do século XVII, como Baruch Spinoza e John Locke, procuravam encontrar uma alternativa ao fanatismo religioso. Estabeleceram os fundamentos teóricos para a prática da tolerância, em vez do uso de força bruta contra quem cada igreja considerava herege. O fanatismo religioso é alimentado por um sistema de crenças absolutas e irracionais que visa servir a um ser poderoso empenhado na luta contra o mal, conforme explica o psicanalista Raimundo de Lima em seu ensaio O Fanatismo Religioso, entre outros, publicado em 2019 na revista Espaço Acadêmico. Característica do fanatismo religioso: é uma adesão cega a uma visão do mundo ou doutrina de tal forma que a pessoa fanática identifique sua crença como verdade absoluta e se sente o dono da verdade e assim considera seu inimigo todos aqueles que não compartilham a sua fé. Então, tudo que se denomina mal, faz-se seu inimigo por contradizer o que ele pensa. A espiritualidade é uma dimensão que compõe o ser humano. Não se trata da religião ou de discursos teológicos, mas da dimensão do espírito humano que dá ânimo às pessoas para construírem projetos e sonhos e assumir causas pelo qual lutar. O fanatismo, pelo contrário, ele substitui Deus por um objeto finito e crê que pode possuí-lo. O principal erro teológico do fanatismo é não deixar espaço para a fé. Há uma substituição de Deus por outros objetos que certamente fazem parte da prática religiosa, mas não são Deus. Quem disse isso foi o Adrian Candiardi. Agora, como que a gente tolera um fanático? Quando você estiver de frente de um fanático, é melhor só ouvir ou dizer: temos ideias diferentes, meu irmão, vamos mudar de assunto? Agora, se ele se tornar inconveniente, se despeça e sai de perto. Ele nunca vai mudar de opinião. Mesmo que você apresente argumentos válidos, coerentes, indiscutíveis, comprovados, validados e corretos, ele não vai mudar a opinião dele. Nunca tente usar a razão. Use seu sangue de barata, faça cara de paisagem para não entrar em conflito. Ok? Bem, a tarefa de hoje vai ser você ler Atos 15. Ali tem um exemplo de fanatismo. Você vai ler, vai entender e vai contar pra gente como é que foi solucionado esse problema na igreja. Amém? A paz do Senhor.